Salve empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desafio de Empreender. Hoje eu trouxe um cara aqui que, eu conheço ele há muito tempo, mas a gente não falou muito de empreendedorismo. A gente tá falando agora nos bastidores e tem muita história para contar para vocês. Tenho certeza que vai ter bastante coisa para vocês absorverem, de ver de desafios, de coisas boas, coisas ruins que aconteceram. Então, com certeza o papo vai ser muito rico. Tô aqui com o Rodrigo Meng. Meng, obrigado, cara, por aceitar o convite aí. Prazer falar contigo. Salve, empreendedores. Legal estar com vocês. Bora lá bater um papo sobre essa jornada desafiadora, que é quase insana de empreender. Começando pela jornada, eu acho que esse é a principal dúvida, até porque as pessoas estão, talvez, no momento de decidir se vai empreender ou se empreende e não sabe se a pessoa desiste, se continua. Sempre tem esse pensamento, talvez você tenha passado por isso algumas vezes. Conta pra gente um pouco, Meng, aí do como é que foi a tua jornada, como é que você decidiu, como é que tá a tua história hoje, enfim, o que você quiser contar, fica à vontade. Maravilha. Eu sempre gosto de dizer, Rafa, que empreender não é racional. Se você fosse fazer conta de empreender, você não empreendia. Perfeito. Fazer uma conta básica, que vamos colocar aqui o imposto, o custo da carga tributária, né, e de salários, imposto sobre salários. Se você fizer essa conta, você vai fazer um concurso público. Possivelmente. O empreender é uma decisão emocional, né? Você tem um desejo, uma vontade, sente essa necessidade de se colocar à prova. Então, acho que talvez muitos que nos assistem que já empreendem, vão se conectar com o que eu vou dizer agora, porque tem gente que empreender era a única alternativa. Talvez ficou desempregado, talvez não conseguiu se recolocar e aí falou assim, cara, eu vou ter que empreender. Então empreender foi a única alternativa. Não vou dizer que foi a única, mas foi a primeira que apareceu e aí eu entrei de cabeça e fui, né? Mas eu comecei a empreender muito cedo, com 16 anos eu abri minha primeira empresa. É uma empresa que eu tenho até hoje, ela já tem 22 anos. O primeiro ano foi um ano de informalidade, então não tinha CNPJ. Então o meu primeiro ano empreendendo foi no quarto da casa dos meus pais, totalmente na informalidade. Mas no segundo ano já abrimos o CNPJ. Então a empresa tem 22, mas de CNPJ tem 21. Algo que no passado era um pouco mais simples de você viver um tempo prestando um serviço sem nota fiscal, né? Hoje a gente vive uma realidade bem diferente. Mas foi mais ou menos assim, a oportunidade apareceu, eu fiz um serviço para uma pessoa e aí pingou um dinheiro na mão que eu nunca tinha visto, né? Com 16 anos, eu falei assim, caramba, é assim que eu faço, né? Então eu vou continuar, né? Então foi dessa forma que eu comecei a minha jornada no quarto da casa dos meus pais. Mas daí você chegou a fazer alguma coisa relacionada, daí depois faculdade, porque com 16 anos você estava no colégio ali ainda fazendo mais num freelance, digamos assim. E aí como é que foi depois? Imagino que no começo era, vamos aí para ver o que vai acontecer, ou você já tinha um plano muito claro na sua cabeça? Como é que é? Mais ou menos, cara. Foi mais ou menos assim. Eu era um piá de prédio, nerd pra caramba, assim, gostava de ficar no computador, desmontava, montava, enfim, eu sempre fui meio autodidata nessa parte de tecnologia. E aí um dia eu tava na sala de aula, tava no segundo ano de ensino médio, e aí o meu amigo, o nome dele era Ricardo, ele chegou e falou assim, cara, meu pai, ele tá precisando fazer um site. E eu preciso de alguém que sabe fazer um site. Cara, eu sei fazer alguma coisa, né? Mas eu sou péssimo em desenhar, assim. Aí um outro cara que tava com a gente na sala, o Rafael, ele ouviu e falou assim, cara, eu manjo do Corel Draw. Na época era... Eu falei, então, Rafa, fechou, cara, nós vamos fazer o seguinte, você desenha, me passa, eu monto o HTML, a programação, e nós vamos entregar o site pro pai do Ricardo. E aí, bora lá pra casa hoje então? Bora. Daí a gente foi lá pra minha casa, e aí ele levou o computador dele, ainda era um desktop, ele levou embaixo do braço, nós montamos lá e tal, e aí ele mexeu no Corel, eu fiz o site, e no outro dia a gente levou num disquete esse site para ele. Isso foi 2003. E tem uma coisa muito curiosa, né? Porque 2002 foi a primeira Copa do Mundo no Brasil que houve uma presença digital, 98 não teve. Então 2002 já tinha portais, quer dizer, nós só tinha um no Brasil, ainda era o Terra no passado, né? Era só o Terra que tinha. Então, foi o primeiro ano que o Brasil, o país do futebol, teve acesso à internet e você tinha site com notícia, com foto. Não tinha vídeo naquela época, streaming não era uma realidade da internet naquela época, mas foi a primeira relação que o brasileiro teve com a internet foi por conta da Copa do Mundo. A Copa do Mundo trouxe essa realidade. Eu me lembro bem, foi a primeira Copa do Mundo que na Globo, lá no final da transmissão, tinha o site para você acompanhar as notícias da seleção brasileira e tal. Em 98 a gente não teve isso. E também 98 foi um ano triste pra gente, né? Então. Mas, e aí foi dali que as empresas começaram a entender que tinha um movimento. E o pai do Ricardo vivia esse momento. Ele tinha algumas empresas, eu não sabia disso ainda, fui descobrir isso no outro dia. Porque quando eu levei o disquete e dei pro Ricardo, o Ricardo levou. No outro dia ele voltou alucinado. Falei, cara, meu pai pirou. E tem mais 7 para vocês agora. Olha.
então ele já mandou o dinheiro do primeiro. Ó. R$120 a gente cobrou pra fazer um site. Eu falei, mas R$120 pra quem nunca tinha ganho nada, né? E na época, né, cara? Na época era muito dinheiro, né, cara? Não tinha nem conta pra pagar, não tinha nada. Não, R$120 eu comprei uma gravadora de DVD, que Olha, eu não tinha. Comecei a piratear um filme em casa. Não, Nossa. corta essa parte. Mas aí a gente foi assim que a gente começou. E aí, cara, ele fez 7 com a gente. E aí eu olhei pro Ricardo, pro Rafael, e falei, viramos sócio, cara. E aí o Ricardo falou assim, não, e eu vou ser o vendedor. Então nós 3 começamos assim a empresa. Que legal, cara. E aí, como a gente era moleque, sem criatividade, era tudo piada e prédio, a gente precisava de um nome para a empresa. O nome da empresa se chamava R-Center, que era o centro de 3 caras que começavam com o nome R, né? Nossa, Rafael, daí Ricardo e Rodrigo. Daí veio o nome R-Center. Então... E aí assim começou, cara. Nós ficamos 1 ano e meio trabalhando juntos. Porque o Ricardo, ele trouxe muito negócio pra gente. Mas muito negócio mesmo. A gente deve ter feito assim, cara, brincando aí uns 50 sites no primeiro ano, assim. E era muita grana pra nós, assim, né? Molecada, não tinha nada pra gastar, né? Então eu comprei os melhores videogames, eu comprei os melhores games, eu comprei os melhores teclados e mouse, coisas que na minha época era o gostoso de você gastar, né? E aí quando chegou no final do terceiro ano, o Ricardo, filho de pai rico, né? Que era o nosso vendedor, foi fazer intercâmbio, foi morar fora do Brasil. E o Rafael passou em Química na Federal. Falou, cara, nada a ver pra mim isso. Eu tava só curtindo a aventura. Todo mundo vazou. E aí eu falei, cara, tô ganhando dinheiro que eu nunca ganhei na vida. Né? Aqui na casa, no quarto da casa dos meus pais. Cara, me empolguei, saí de casa, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho e falei, vou continuar isso aqui. E aí continuei sozinho depois daquele 1 ano e meio que a gente ficou juntos, né? Então, eu não tive muitas alternativas, nunca procurei um emprego. Eu nunca tive um registro de carteira, então eu comecei dessa forma e assim foi. A primeira oportunidade que apareceu foi essa, eu me abracei e aí começou a minha jornada empresarial dessa forma, né? Ali em casa. Eu acho que, a maioria das empresas hoje, as pequenas empresas, começam assim, né? Uhum. É a tua ideia, trabalhando fora do seu horário, na sua casa. Essa é a grande realidade da maioria dos pequenos e médios empresários que estão começando essa jornada empresarial. Então é assim que começa mesmo. É você a mão na massa. E aí depois disso eu fui fazer faculdade. Daí nessa época, pô, fiquei sozinho, o que eu vou fazer? Eu tinha uma grande vontade de fazer teologia, mas eu desisti depois. Era uma ideia minha ir seguir nessa área mais teológica, assim. E aí falei, não, vai ser TI aqui mesmo. Então, já que eu tô aqui, né? E aí foi assim que começou essa jornada. Nossa, mas cara, é igual você falou. Acontece muito. É óbvio que a gente comenta, né? Pô, estrutura, faz um planejamento. Mas acontecem vários negócios que saem assim e muita coisa bem sucedida. Você falou da empresa, quantos anos? 22, né? Que você comentou? Sim, 22 anos. Então, óbvio, passou por vários momentos difíceis ali, imagino eu, mas o negócio, nossa, deu certo a partir de uma necessidade também que foi identificada e de realmente meter a cara. É isso mesmo. Então, cara, como é que foi depois disso? Eu sei que você tocou sozinho, mas eu quero entender um pouco mais. Como é que foi essa trajetória? Aí a busca de clientes, já que você perdeu a principal pessoa que trazia e você perdeu o cara que era o designer ali, né? Como é que foi aí? Sim. Vou tocar tudo sozinho agora. Mas eu peguei uma época muito boa, né? Porque essa era ascensão, né? Pô, 2003, 2004, a gente tinha basicamente menos de 1% das empresas tinha um site. Então, cara, eu tava realmente naquela estratégia do Oceano Azul, assim. Pouca gente fazendo isso. Tinha algumas empresas muito grandes no mercado, que algumas até hoje são referências aqui na área de marketing digital em Curitiba. E eu era um piá fazendo esse trabalho, né? Então, todo o começo de negócio ele é maravilhoso. Por quê? Primeiro, você tem total autonomia, você consegue atender todos os seus clientes, você coloca a tua cara no negócio. Então, eu tinha reclamação de cliente? Zero. Todos os clientes eram satisfeitos, eram atendidos por mim, eu que vendia, eu que entregava, eu que dava o pós-venda, eu que fazia o suporte, eu era empreendedor, né? Sozinho, então zero problema de reclamação, zero avaliação no Google, era tudo 5 estrelas. Não era no Google, depois a gente teve avaliação no Facebook, né? Não sei se... do meu tempo, mas não era pra tanto, assim. A gente não precisava entrar bem nessa... Porque começou, nem tinha nem... Essa época que você falou, mal tinha internet ainda. Mal tinha Google. O Google não era pra gente, não era o KD na época. Porque eu lembro que aqui na minha casa porque eu fiquei um tempão pra conseguir ter internet de banda larga na minha casa. Uhum. Eu lembro que eu acho que foi em 2006 que teve. Eu sei que tinha antes, tinha em outros lugares, mas lá em casa não tinha, por algum motivo não tinha. Uhum. Então era aquele tempo de internet de escada, e aí tinha os desafios dos sites que demoravam anos pra carregar. E tudo meu foi mais. 2007. A DSL na minha casa. DSL. 128, Nossa. Eu peguei... Que era o dobro da discada, né? Eu peguei Turbo 300 já, cara. Na minha época já tava estourado. Mas então é muito desafio também, né? Então era tudo muito novo, todo mundo queria estar ali, ninguém sabia direito muito bem o que era.
Sim. E essa foi a parte boa. E a parte boa de começar a empreender, né? Abrir uma empresa agora. Qual que é o teu primeiro passo para abrir uma empresa? Você precisa ter o primeiro cliente. Você só precisa disso. Sim. Hoje a gente viu uma realidade de seguir muita gente na internet e passar uma ideia para nós de que nós precisamos de uma estrutura física, de um prédio, Cara, você só precisa de uma pessoa que olha para você e fala, tá fechado. Pode ser com o teu nome, não precisa ter o nome de uma empresa, você não precisa ter um cardápio, você só precisa de uma pessoa que fala assim, vou comprar de você. E aí você tem um cliente, massa. Aí você vai lá e consegue mais um. Você dobrou o seu resultado, você tem 2. E aí de 2 para 4 é fácil também. Aí você dobra com muita facilidade a empresa nova, ela é maravilhosa, porque tua estrutura de custo ainda é enxuta, você consegue dobrando facilmente, né? E ao mesmo tempo que a parte boa, também é a parte perigosa, né? Porque aí tem muito empresário que não se prepara para um processo de estruturar como empresa, ainda quer viver no eu empresário, e aí se sobrecarrega, pega mais trabalho do que dá conta, começa a ter seus desafios, e aí vem aonde realmente eu também foi meu grande desafio, né? E eu gosto de dar um exemplo sempre quando a gente conversa assim em algum lugar, cara, é um excelente chefe de cozinha. Ele foi lá, fez os melhores cursos, ele vai lá, tá trabalhando num restaurante fera, e ele cozinha para os amigos no final de semana, enfim, e aí a galera começa no ouvido dele. Você tem que abrir seu restaurante, você está deixando outra pessoa rica. Abre seu restaurante. E o cara começa a ser inflamado por esse incentivo que vem de todos os lados, de quem o gosta, de quem o ama de verdade. Sim. Que gosta, ele faz um bom trabalho. Cara, é só ele cozinhando, é lógico que o prato dele vai ser incrível. Aí ele fala assim, boa, é isso mesmo, decidi que eu vou abrir um restaurante. Aí ele abre um restaurante. Aí ele pega o dinheiro que ele tinha guardado, ele vai lá e pega, empresta o nome da mãe, consignado. Vende e aí ele o carro. Vende o carro, junta uma grana, porque ele precisa de uma estrutura física, um restaurante, uma marca, uma fachada, um fogão industrial e tudo. Só que ele abre um negócio que ele entende mesmo de 3% do que é esse negócio, que é barriga na cozinha, no fogão. Ele não entende de limpeza de salão, ele não entende de controle de estoque, ele não entende de comprar, ele não entende de negociar com o fornecedor, ele não entende de fluxo de caixa, ele não entende de sistema de ponto de venda, nada. Ele entende de uma pequena parte do negócio, que é importante, mas que não é o todo. E aí assim ele começa a empreender e a estatística no Brasil ela é cruel, né? 85% das empresas não passam do 5º ano. Ou seja, esse ano, de cada 10 empresários que abriram uma empresa, nos próximos 5 anos só vão ter 15 operando. 85 vão ter voltado para a CLT, vão estar endividados. Por quê? Porque a cultura empresarial é muito, muito fraca, a educação empresarial, a educação financeira é pior ainda. Nós não aprendemos de finanças na escola. Eu não aprendi de finanças com a minha família. Meu pai não pôde me ensinar. Então, eu fui aprender quebrando. Quando eu quebrei a primeira vez, foi que eu aprendi. Então essa foi a minha realidade e a realidade de boa parte dos empresários, né? Então esse aconteceu comigo da mesma maneira. A empresa começou a crescer, os primeiros 4 anos eu não tive funcionários. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Eu tinha um telefone fixo da empresa, às vezes eu atendia, eu era o Rodrigo, às vezes eu atendia, eu não era o Rodrigo, eu já tava um outro nome lá, porque eu não queria passar uma imagem da pequena empresa. Só existe eu aqui, só né? tem Como eu. assim? Então eu dava um migué lá, hoje eu tenho vergonha disso, né? Mas não faço mais, não faria mais, né? Mas tem bastante gente que faz ainda. Faz. Especialmente o WhatsApp. Sim, dá né? super certo, né? Vai na inteligência artificial agora, né? Cria uma imagem de um vendedor e dá um nome pro vendedor. É fácil você ter outro número, né? Então... Sim. A minha sócia e mentora, ela conta que quando ela começou a empresa dela, tem dias que ela ligava dizendo que era um nome e aí vendia os treinamentos dela e aí ela ia lá entregar, né? Então ela mesma vendia com outro nome. Não, vou te vender a melhor palestrante que tem. E aí ela era uma palestrante, ela era vendedora, mas no telefone ninguém sabia, né? Então era uma realidade para mim também. Mas foi assim, só que a grande desafio é que a entrada de dinheiro era constante, era grande, muito maior do que a necessidade, porque era uma empresa pequena, com baixo custo, eu operava sozinho. E aí quando eu fui para uma jornada, e aí eu decidi alocar minha empresa em São José dos Pinhais, eu aluguei um escritório bem no calçadão da Quinta, São José dos Pinhais, ali eu já entrei de 0 de custo fixo, já para um 15, 20, porque eu já contratei o primeiro colaborador, já meti-lhe um aluguel, um condomínio, e aí, cara, já foi uma estrutura que comportava, mas que ainda assim, pela minha falta de visão administrativa, financeira, eu sabia fazer bons sites. Não tinha ninguém na cidade para fazer site melhor do que eu, certamente. Eu era muito bom no que eu fazia, mas de restante eu era um zero à esquerda, né?
E a empresa foi nessa jornada, começou a crescer. Primeiro colaborador, segundo a gente terminou o ano com 4. Segundo ano de estrutura física, já era o 5º ano da empresa, né? Terminamos com 4, e aí já fomos para 8. O escritório ficou pequeno, fomos para o escritório. No final do 3º ano de escritório, se eu não me engano, a gente estava na faixa de uns 22. Eu cheguei a ter 30 e poucos, e aí eu quebrei. Quebrou em que sentido? Assim, quebrei financeiramente, R$1 milhão. Caraca. Foi. Aí já tinha pego empréstimo em banco, em vários bancos, já não tinha mais onde pegar dinheiro, o cartão de crédito já tinha girado, porque foi uma bola de neve. Né? No meu caso, sempre chegava final de ano, 13º, férias, eu não tinha para pagar. Aí eu ia pro banco e emprestava. E aí resolvia. Aí no outro ano, exatamente a mesma coisa. Por quê? Falta de visão administrativa. O dinheiro que sobrava, às vezes eu repelava esse dinheiro. Uhum. Eu passava a mão pro meu. E aí, coisas que hoje eu entendo que eu roubava o dinheiro da minha empresa, cara. Uhum. Depois eu fui descobrir até a nível contábil, né? A legislação brasileira de contabilidade diz que se você pega um dinheiro da sua empresa sem que você declare, sem que esteja lá registrado no seu Prolabore, nem pagando imposto de renda sobre isso, é roubo. Você pode ser presa, que ninguém vai preso por isso, mas pela legislação isso é crime no Brasil. E era isso que acontecia, né? Tanto é que eu tenho uma história que eu sempre conto, que a primeira vez que a empresa deu um lucro muito legal, eu comprei uma BMW. Não podia ter feito isso, entendeu? Pagava de BMW por aí, mas cara, a empresa tava... o que sobrou eu ia puxando para o meu usufruto. Cresci patrimônio, fiz várias coisas legais, mas cara, a empresa não tava numa situação saudável, né? E aí foi assim que a primeira 1 milhão de dívida veio. Isso foi em 2013. Foi realmente que a merda pegou preço. Assim, falei, eita, agora não tenho mais. Aí que eu entendi. Ah, cara, eu sei fazer isso aqui. Mas eu não sei liderar. Eu tinha um monte de gente na minha empresa insatisfeita em trabalhar ali, que estava ali por conta do salário, mas não era um ambiente legal de se trabalhar. Era um ambiente tóxico, super estressante, zero processo. Eu mandava fazer de um jeito, no outro dia eu mudava de ideia, esquecia. As pessoas viviam irritadas, então assim, era... Porque o que eu era bom fazer site, eu era bom. Uhum. Mas o meu time não fazia como eu, porque eu não o treinava, eu não liderava como eu deveria, não olhava as finanças como eu deveria, não vendia como eu deveria, e tudo aquilo que eu precisava de verdade para empreender eu não tinha. E aí foi quando a empresa sofreu. Caraca. Esse você acha que foi o principal desafio que você teve, assim, quando chegou nesse momento, ou teve outro desafio, assim, que você teve de... Você fala que foi mais difícil até, porque assim, a parte financeira realmente, pô, ela pega, deu problema, vai ter que resolver. Mas teve alguma outra coisa pior do que isso na tua visão? Não? Eu acho que esse foi o ponto mais desafiador mesmo, porque eu demorei para entender que um problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Cara, nossa senhora. Como eu falo desse assunto, pra mim é muito bom ouvir isso, e realmente cara, e as pessoas acham que, não, me dá mais dinheiro. Pô, se eu já não tô administrando o que eu tenho, eu vou pegar mais, não faz sentido. Um problema de dinheiro é um problema de comportamento, né? É como eu me comporto quando eu tenho dinheiro e como eu me comporto quando eu não tenho dinheiro. Então era o meu problema. Eu achava que não, se eu arrumasse aqui 100 mil emprestado ia dar certo. Eu arrumava 100 mil emprestado, resolvi o problema do ano todo, mas eu não resolvi o principal problema. Que era por que eu cheguei nessa situação? Tinham torneiras abertas que eu tinha que ter identificado e fechado. Eu tinha uma curva de venda muito curta, tinha que vender mais. Então, essa visão administrativa que eu não tinha, né? E eu demorei para entender isso. Eu precisei quebrar para entender isso. E olha só que eu ainda resolvi o meu problema com dinheiro. Porque eu bati na porta do meu maior cliente e falei assim, eu quero um emprego. Eu vou fechar a empresa. Tô quebrado. Aí ele falou, cara, mas você é o meu melhor fornecedor, você manda muito bem, se você fechar eu vou ter um desafio aqui também, eu tenho que arrumar outro fornecedor e tal. De quanto que você precisa? Aí eu falei, cara, eu precisava de pelo menos mais uns 40 mil de venda todo mês fixo. Eu falei, então eu vou fazer um contrato com você de 40 mil fixos por mês. Caraca. Te ajuda? Eu falei, me ajuda. Mas naquele momento eu já tinha entendido, eu vou precisar buscar ajuda porque eu tô fazendo sempre do mesmo jeito e não tá tendo efeito. Mas nesse momento você também já tinha feito um estudo, parado para olhar e para que realmente esses 40 mil fossem... Porque às vezes as pessoas têm na cabeça que, se eu pegar 100 mil eu resolvo, mas na real não é isso, né? Não é, mas eu já tinha entendido algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu entendia, e aí eu sempre digo que existe uma energia relacionada à venda, ao dinheiro, né? E eu também gosto muito de colocar energia espiritual sobre essas coisas, sobre meus projetos. E aconteceram coisas bem interessantes na minha jornada. Por exemplo, eu tinha um cliente que estava para fechar comigo há muito tempo. Sabe aquele cliente que, vamos fechar? Não, mês que vem, mas era 10 meses. E esse contrato salvaria a boa parte da minha situação financeira, do mensal ali, né? Do meu fluxo financeiro. E esse cliente não entrava, cara. Não entrava. Daí chegava, agora vamos, manda o contrato. Mandava o contrato, eu assinava o cara. Cara, isso foi uns 10 meses assim. E aí foi uma das coisas que eu entendi é que o que sugava a minha dívida no meu caixa era o juro. Então, todo mês de cheque especial, mais o juro dos parcelamentos que eu tinha, cara, eu pagava uns 10, 15 mil só de juro,
fora as parcelas. E aí, quando esse meu cliente falou assim, eu vou te dar esse contrato e aí vai ser uma entrada fixa de dinheiro que vai te ajudar a respirar, eu tomei a decisão de suspender todos os meus pagamentos. Falei, eu não pago, eu vou negociar com todo mundo, porque se eu continuar pagando assim, eu continuo não tendo sobra. E aí foi o que eu fiz. Procurei todos os bancos que eu devia. Falei assim, cara, eu preciso de renegociar. Tem uma porção para mim? Teve alguns bancos que já abriram uma negociação muito legal logo de cara. Outros não tem. Falei, então eu não vou pagar. E aí eles foram se abrir para negociar comigo depois de 6 meses, 1 ano. Teve um que ficou 4 anos. Foi o banco que eu fiquei mais tempo devendo. Toda semana, cara, eu ligava pro gerente, tem alguma coisa para mim? Não, se tiver uma oportunidade para mim em negociação, eu vou negociar. E eu comecei a juntar um pouco, para que eu pudesse entender essa diferença que ia em juros, cara. Só que no dia que eu parei de pagar juro, esse cara de meses chegou na empresa e falou assim, ó, tá aqui o contrato assinado, vamos começar. E eu comecei a entender, falei assim, cara, acho que Deus sabia que se eu fechasse esse contrato, esse dinheiro ia pro ralo, ia ser em juro, em coisas que eu não tava vendo. Quando eu vi tomar essa decisão, esse cara deu o passo dele, sabe? Milagrosamente falando. Então eu olho para esse cenário e tive muito aprendizado, mas o maior aprendizado realmente era a minha falta de capacidade emocional, técnica, de saber gerenciar, de saber liderar. E aí eu fui atrás disso, fui fazer meu primeiro curso. E é uma coisa interessante, né? Porque todo empresário quer contratar as melhores pessoas para sua empresa. Eu era um desses, eu queria contratar os caras mais fera do mercado. Uma vez até fui atrás de você. Queria contratar os caras mais fera do mercado. Mas eu mesmo não era um empresário fera. Eu queria contratar as pessoas mais bem desenvolvidas, mas eu, empresarialmente falando, era um zero à esquerda. Então foi quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento, que era de empreendedorismo. Depois de 11, 12 anos de empresa. Falei, cara, eu não sou bom nisso, preciso reconhecer para mim mesmo. Porque curso de tecnologia eu fazia direto, curso de marketing eu fazia direto, né? Era uma agência de marketing. Então eu fazia isso direto, mas na área do empresarial, fluxo de caixa, saber o que é DFC com DRE, eu fui descobrir depois de 15 anos empreendendo. Eu não sabia o que era isso. O meu contador mandava umas coisas lá que eu nem abria. Então, para mim, o que era empreender? Me manda a guia do imposto, eu imito a nota, você me manda a guia do imposto, eu pago. Era isso. Então, fui entender um pouquinho. O que é uma EBITDA? Se você está empreendendo, você precisa entender o que é uma EBITDA saudável para o teu segmento, para você todo ano, todo mês olhar lá, né? E várias coisas, né? Por exemplo, na época eu era um sonegador de imposto de primeira. Se eu pudesse não emitir nota, eu não emitia. Hoje a gente vem numa jornada de, cara, eu quero emitir 100% de nota de tudo que eu faço, porque uma forma profissional. Primeiro tem uma forma legal, né, cara? Espiritualmente falando, para mim é um dos pontos, porque Deus manda você dar a César o que é de César, então tem que pagar o imposto. E você pode não concordar, né, cara? Mas é aquilo que tem e não tem discussão. É isso e acabou. É isso e acabou. E aí não adianta você ficar falando, mas é que vão fazer o quê? Eu não concordo com a maneira como o governo admite esse dinheiro, então para de empreender. E aí vai para um outro país, então lá você confia. Exato. Mas, cara, isso é legislação. Você tá aqui, você tem que jogar esse jogo, né? Então, coisas como essa eram coisas que... Daí eu tinha uma DRE que nunca batia com a realidade, porque eu faturava 12% de tudo que eu vendia. E eu também não tinha um outro controle, uma DFC, então, por exemplo, financeira, que me trouxesse informações. Então, cara, jogar esse jogo empresarial profissional era um fator importante, que eu não tinha. Que hoje eu olho e falo, não, qualquer empresa que eu for ter, eu quero... Cara, quanto mais redondo começar, melhor. Porque qual que é a realidade hoje? Eu abro a empresa, aí eu já não emito nota de tudo. Daí porque às vezes o cliente não pede. Se você é um prestador de serviço, então se você vende para consumidor final, não vende para a empresa normalmente vai te... Se você está no B2B, ele vai te exigir. Mas se está no B2C, o consumidor final às vezes não pede nota fiscal para você. Aí você não coloca isso nem na tua precificação. E aí se você começar a precisar... se você precisar começar a pagar o imposto de tudo que você emite, você vai quebrar. Porque você não colocou esse custo na tua precificação, então você não dá conta de pagar esse imposto. Então você precisa ter esse olhar desde o começo. Eu não tinha. Então, olhar isso e me abrir para o desenvolvimento pessoal primeiro foi o mais importante. E aí, aonde que dói, né? Porque não é empresarial ainda. É pessoal. Porque quando eu falo que problema de dinheiro é um problema de comportamento, é como o Rodrigo se comporta com o dinheiro. E para eu entender como eu me comporto com o dinheiro, cara, eu preciso olhar lá para minhas raízes, como que eu fui educado, como que é o perfil de consumo da minha família, se a minha família vivia mais na escassez ou mais na abundância, e olhar para isso dói muitas vezes. Você ter que acessar coisas que você não está afim de acessar. Mas que foi o grande trampolim para que eu pudesse viver uma outra jornada empresarial diferente, né? E nesse momento também que...
você tinha essas dificuldades da empresa, imagino que eu sempre falo, né? Se o CNPJ tá com um problema, normalmente o CPF também tá. A gente falando da parte financeira, então imagino que, aí, obviamente que a tua renda dependia disso, você teve problemas. Enquanto você não resolveu as duas pontas, não adianta, né? Então você foi muito nessa questão comportamental que funciona nos dois cenários, né? Não, total. Nessa época eu tinha 30 quilos a mais, vivia estressado, irritado, burnout, não conseguia. Tive um burnout, tive uma perda de memória recente, eu fiquei 2 dias apagado praticamente. Eu estava num domingo na empresa, trabalhando, e aí eu não lembrava, nossa, será que eu desliguei lá a luz? Aí ia lá, mas a luz está desligada. Daí eu comecei a perceber que eu não estava legal, porque eu tenho que fazer isso. Daí eu fui lá no computador fazer, eu já tinha feito. Falei, mas quando que eu fiz? Nossa, eu fiz hoje. Nossa. E aí eu entendi, falei, eita, não tô legal. Eu falei, vou mandar uma mensagem pro meu, tinha um sócio que era médico, numa startup que a gente tinha, eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. Peguei o celular, quando eu abri a mensagem, eu tinha mandado uma mensagem para ele há meia hora atrás, dizendo que eu não tava bem, e eu não lembrava. Nossa. Aí eu falei, cara... Tão pior do que eu imaginava. Deu ruim. E aí eu lembro de ter ligado para casa e falar assim, eu não tô bem, eu tô indo para casa, mandar a localização, porque eu fiquei com medo. Falei, vai que eu não chego em casa. Vai que eu esqueço o caminho de casa. E eu cheguei em casa, mas eu não lembro por onde que eu fui. Não lembro o caminho que eu fiz, assim, não tenho lembrança. Sei que eu tive 18 horas dormindo, aí acordei melhor, mas foi um chacoalhão, assim, do que, cara, já tua cabeça tá dando sinais, é porque o teu corpo já tá há bastante tempo, né? Eu tinha sobrepeso, obesidade, era, cara, extremamente inflamado, assim, tinha tentado... Aí como que eu tentava emagrecer? Tomando remédio, sibutramina, coisa que daí me deixava mais irritado ainda. Então, certamente esse foi um olhar carinhoso que eu tive que ter para mim mesmo, porque era insalubre a vida empresarial que eu levava. Era o primeiro que saía, era o primeiro que chegava, o último que saía. Então eu não era um empresário, eu era o melhor colaborador da minha empresa. Para não dizer que era um escravo da minha empresa, né? Perdi boa parte da infância dos meus filhos. A primeira infância do meu filho eu quase não vi. O primeiro ano de vida do meu filho eu vi, porque eu saía às 6 horas da manhã, ele estava dormindo. Eu chegava às 10 horas da noite, ele estava dormindo. Aí sábado, que era um dia que eu ficava em casa, um dia mais família, eu estava quebrado. O que eu fazia? Brincava meia hora com a criança e ia dormir, cara. Porque era meu dia de ir domingão, bora para a empresa de volta. Então, uma realidade bem, bem cruel. Nesse cenário todo, essa minha falta de presença, aliado com vários outros desafios que eu vivi, me levaram para o divórcio. Então, cara, eu me vi... basicamente desconstruindo muitas coisas que eu tinha construído com o suor desse próprio trabalho, mas a minha falta de controle sobre o trabalho, sobre o dinheiro também me levou a destruir essas coisas assim muito rápido. E aí zerei a vida. Aí bora começar de novo, né? Porque a empresa a gente conseguiu restaurar, a empresa ainda existe até hoje, mas pessoalmente falando eu precisei começar do zero novamente a vida inteira, praticamente. Caraca. Nossa, baita história aí já, e eu sei que graças a Deus, assim, as coisas, e ao trabalho também, um monte de coisa, né? As coisas estão caminhando bem, já tem bastante coisa pra gente falar ainda da parte boa de agora também. Isso, palestra desmotivacional, né? Parte desmotivacional do podcast. Agora vamos para a parte motivacional. É a parte de vida real, né, cara? O ponto que você trouxe ali de decidir empreender muito baseado no que eu faço bem e não ter a mínima noção de como administrar uma empresa acho que, sei lá, 99% das pessoas acaba sendo... Sim. A mesma coisa, né? A não ser que o cara vá para uma área que já seja mais relacionada com administração, alguma coisa. Do contrário, é o mesmo desafio. Tem um monte de advogado, dentista, pessoa, beleza, me formei e sei fazer. Mas e agora? Administrar a empresa, Sim. pessoas e tal, né? Não, e é triste porque por exemplo, esse primeiro curso que eu fiz era um coaching de negócios, né? E aí, cara, o cara que era nosso instrutor, cara, ele era um cara sem defeitos, assim, sabe aquele cara perfeitão, assim? Tipo, a empresa dele era perfeita, não tinha problema. Então ele ensinava você e eu ficava pensando, cara, mas eu não consigo ser como ele, cara. Porque ele vendia um lifestyle de sem problemas, a empresa dele era perfeita, ele não tinha desafios nenhum, porque era só seguir o método dele que você ia ter uma vida perfeita. E durante muito tempo eu me cobrei, porque eu não conseguia ter essa vida perfeita, cara. E é um pouco do mercado de educação, de maneira geral, é uma coisa que emperra bastante. Então eu arrumei a empresa, eu estruturei a empresa, comecei levemente a sair da operação dela, comecei a contratar pessoas de maneira mais estratégica, enfim, mas no final das contas, eu ainda me sentia sobrecarregado, eu não me sentia, dependia muito de mim, tinha muitas coisas assim que eram pesadas. Mas muito porque eu sentava para aprender com pessoas que parece que os caras não tinham dias ruins, e eu tinha vários dias ruins, né? Então, quando a gente fala vida real, que é o que a gente está contando aqui, cara, é vida real.
Eu fui me conectar com uma outra escola de negócios depois de um tempo, e lá eu escutei essa frase da minha treinadora. Ela disse assim, cara, é vida real para vida real. A minha empresa, tô com um BO aqui agora, mas como que eu vou te ensinar, vou te mostrar como eu vou resolver esse BO para ver se te ajuda. Opa, estraguei o microfone aqui. Para ver se eu te ajudo a resolver os seus. Mas veja eu enfrentando os desafios da vida, porque a vida tem desafios, cara. Tem BO, tem problema, tem colaborador que passa a mão no caixa e eu tenho que aprender com isso para que não aconteça de volta, mas vai acontecer desafios. E aí foi quando eu comecei a olhar de uma maneira mais poderosa para o meu desenvolvimento. Cara, não vai ser perfeito. Não vai ter o dia que não vai... Vai ter o dia que não vai ter... Vai diminuir os BOs? Vai. Vai diminuir os incêndios? Vai. Você vai preparar pessoas para apagar incêndios no seu lugar? Esse é o caminho. Mas de que ainda assim eles vão ter. Então hoje eu vi uma rotina de ter saído da operação dessa empresa e basicamente eu trabalho focado na segunda-feira. Até brinco às vezes na segunda e na sexta, porque sexta-feira tinha moça que limpava lá em casa e se eu ficava em casa eu atrapalhava ela. Então eu ia para a empresa para não atrapalhar ela e ela não me atrapalhar. Mas segunda-feira é um dia que eu consigo resolver tudo. E aí, mas eu tô com o celular à disposição. Se meu time precisa de mim, eles me ligam. Eu sou um conselheiro da empresa, eu sou um conselheiro dos meus líderes. Eles enfrentam... Essa semana mesmo, semana passada, uma das minhas lideranças me mandou mensagem. Falou assim, cara, tô com um desafio com um cliente assim, assim, assim. O que eu faço? Eu falei, eu dizer o que eu faria. Aí você vê se faz sentido. Eu faria assim, assim, assim. Ela falou, meu Deus, eu nunca teria essa ideia. Eu falei, então, gostou da ideia? Pega e aplica. Vai lá. Mas por conta de 22 anos trabalhando no meu segmento, já passei por experiências que me deram uma visão um pouco mais ampla de olhar. E, principalmente, hoje eu estou numa posição de não estar dentro do problema, né? E quem não está dentro do problema tem uma visão diferente de quem está colado no problema. Então, hoje eu me coloco nessa posição. Mas muito ainda entendendo, cara. Não vai ter a vida perfeita, não vai ter... Você vai se tornar maior e os problemas vão continuar acontecendo, mas os problemas vão ser menores que você. Você cresce e os problemas continuam ali. Sim. Porque no fim, eu fico imaginando, hoje tenho 50 pessoas que trabalham comigo entre as 3 empresas que eu tenho. Cara, minha vida não deve ter problemas maiores do que o Luciano Heng como 22 mil funcionários na Van, entendeu? Ele deve ter problemas muito maiores. Mas ele também tem mais gente treinada para ajudar a resolver. Então os problemas que eu tenho, ele também tem. Mas não chega na mão dele. E aí, quando a empresa cresce, quando o empresário cresce, ele se torna maior, então ele consegue capacitar pessoas para serem maiores também, e a empresa fica pronta para crescer. Né? Porque quando é o inverso, a empresa cresce, as pessoas não crescem, aí reclame aqui, aí é uma estrela no Google, aí os advogados fazem dinheiro, porque daí alguém te processa, tem que se defender e tal. Aí não é um crescimento orgânico, né? Saudável. Aí o cara tem que trabalhar mais horas, ele tem que rodar na empresa, chegar mais cedo, que era o que acontecia comigo. A empresa crescia mais rápido do que eu crescia. E aí eu não era apto o suficiente para resolver os problemas que a empresa tinha. Pelo menos não em 8 horas de trabalho. Eu tinha que trabalhar 18, às vezes 24, às vezes rodar 2 dias direto, porque a empresa era maior. Então, se essa é a realidade que você está vivendo hoje, empreendendo, entenda, porque possivelmente você não está maior do que a empresa. A empresa está maior do que você, e aí você vai precisar se desdobrar em 2. E aí eu vou ouvir empresários que falam assim, eu precisava tanto de uma pessoa que fosse como eu, precisava de um clone. Não, você não vai ter um clone. O que você precisa é se tornar maior para que você consiga resolver os problemas de maneira mais fácil. Né? Ser maior do que a empresa. Isso tem que ser o grande passo do desenvolvimento como empresário. Legal demais. Mas muito passa pelo próprio desenvolvimento de... Eu quero crescer como empresário. Óbvio que tem experiência, tem o campo de batalha ali que ajuda pra caramba. Mas tem de você realmente aprender, entender que precisa aprender cada vez mais, estruturar as coisas, porque também não é do dia para a noite que vão surgir essas pessoas. E como é que hoje o que você trouxe de experiência e de você ter os líderes no time, o líder, eu preciso minimamente saber treinar esse cara e poder cobrar ele também. Então, se eu não tenho ainda a capacidade, a competência para fazer, eu preciso chegar nesse momento para depois eu também ter essas pessoas do meu lado, né? Então, sim, realmente é um baita de um desafio, até chegar nessa estrutura que você chegou também de poder se desvincular da operação. Eu queria entender um pouco mais disso também. Bora. Que momento que foi? Foi depois de você já ter feito os treinamentos que você fez? Onde que foi esse momento? Porque, cara, querendo ou não, é uma posição de liderança, uma posição estratégica que as pessoas dependiam de você. Sim. Elas continuam, de certa forma, dependendo, mas hoje em dia... não tem mais a dependência. Elas têm autonomia para fazer e tomar decisões e fazer. Mas existe já um nível de maturidade, de liderança, onde o líder entende, cara, eu acho que eu posso tomar essa decisão e seguir sozinho. Não, eu acho que eu vou pedir uma opinião.
Uhum. Eu vou pedir uma opinião para alguém que está aqui comigo e que está à minha disposição, né? Então, eu dificilmente atendo pessoas da operação nos meus times, apesar de eu atender quem precisar, mas já cria-se um processo hierárquico onde a minha disponibilidade precisa ser para os meus liderados direto e eles têm que estar disponíveis para os liderados deles direto e assim por diante, né? Mas, basicamente, eu levei 4 anos para quitar aquela dívida. Quando eu entendi que eu não sabia de nada, eu levei 4 anos para quitar a dívida. E aí, quando eu quitei essa dívida, eu tomei essa decisão. Falei, cara, eu preciso estudar. Eu fiz um primeiro treinamento, achei legal, falei, acho que vou buscar alguma coisa fora do Brasil. Eu fui para o Vale do Silício, fiquei um tempo lá, estudando em São Francisco, em empreendedorismo, startup, bem nesse movimento, foi pré-pandemia isso. Aprendi muito, mas o que eu mais aprendi no Vale do Silício, que eu achei que eu aprendi tecnologia, startup, foi... Você tem que entender de gente. Se você não entender de gente, você não vai prosperar na tua empresa. Porque, cara, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você tiver que contratar pessoas, 100% das pessoas que for contratar são pessoas. Uhum. E você é uma pessoa. Então, se você não entende de gente, você não vai entender de negócio. Se você não entender de pessoas, então esse foi um grande aprendizado. Eu voltei de lá e aí tive a felicidade que a vida me conectou com uma escola de treinamentos aqui em Curitiba. E eu já tinha um pezinho fora, eu já não estava mais na operação, já estava meio que no tático ali. Mais tático do que estratégico, né? Mas já era bem zero operacional. Nesses 4 anos de quitação de dívida, eu já consegui estruturar bem isso. Já tinha um time comercial, que é uma coisa que eu sempre falo para quem está começando a empreender. Tô vendendo bem, o que eu faço? Contrato uma pessoa para fazer o que eu faço? Eu sempre digo assim, contrato uma pessoa para vender. Primeira contratação que eu faria hoje em qualquer empresa nova minha é contratar alguém para vender. Porque se eu estou preso na operação e eu estou dividindo entre operação e vendas, quer dizer que quando eu estou entregando não tem ninguém procurando o próximo cliente. E aí a gente vive em empresas que têm buracos de venda. Vende um mês, porque o dono está mais tranquilo, ele vai para a rua, vende, ele fica um outro mês dentro do escritório entregando. Aí ele não vende aquele mês, no outro mês ele não tem serviço. Aí ele passa um desespero, então ele vive altos e baixos. Então, se você puder fazer uma contratação, quem que eu contrataria por primeiro? Eu contrataria um vendedor. Porque eu sei que vai ter todos os dias alguém trabalhando pelas vendas. Mesmo que as vendas não aconteçam todos os dias, tem empresas que não vendem todo dia, mas todo dia tem alguém trabalhando pela venda. E aí você consegue manter a qualidade da entrega, porque você ainda está perto da operação que faz a entrega. Então é uma estratégia que hoje faz muito sentido para mim. Não tem certo e errado, mas é o que faz sentido para mim. Então, primeira contratação ser... A não ser que seja uma coisa muito específica, um estagiário que vai aliviar para você uma carga de trabalho por um custo muito acessível, legal. Mas se não, eu gosto dessa ideia, porque a empresa continua crescendo e aí você não perde tração de venda, né? Mas ainda assim, dentro dessa jornada, eu me conectei com uma escola de treinamentos que realmente me vendeu uma ideia do tipo, cara, o nosso treinamento vai te ajudar a realmente sair da operação por completo. E aí eu entrei nessa jornada e foi incrível assim, a transformação que eu tive na vida, porque era um desenvolvimento empresarial e pessoal. Porque como é que eu vou entender de pessoas se eu não conheço a mim mesmo? E aí eu tive uma oportunidade de me tornar dentro desse treinamento um especialista em pessoas, entendendo sobre perfil comportamental, melhorando as minhas contratações. Cara, eu escuto umas histórias de contratação assim que eu fico impressionado. Porque como é que você conheceu esse colaborador? Não, ele tava passando aí, tropeçou na frente da empresa, eu saí, levei uma água para ele e daí eu contratei ele. Eu falei, cara, mas você fez um teste? Eu não fiz nada. Cara, isso é um básico hoje. Você não rodar um teste de perfil, entender se a pessoa vai estar numa posição que realmente o perfil dela, cada um tem o seu jeito de ser. Só que eu preciso entender do meu jeito de ser. O meu jeito de ser, eu sou um cara rápido de execução, mas quando eu entro na execução muito rápida, eu deixo detalhes para trás. Faço rápido e às vezes não faço tão bem feito. Então, eu me entendo hoje. Então, tem momentos na minha vida que eu falo assim, cara, eu vou abrir um mato ali, ó. É comigo, deixa comigo, eu abro o mato. Só que vou ter que botar alguém vindo atrás para cortar umas graminhas que eu vou deixar pelo caminho, porque eu vou fazer isso rápido, eu tenho energia para isso, eu tenho muita energia para abrir mato, mas, cara, ele não vai ficar uma graminha bem aparada. Vai ficar o tapetinho ali. Só que eu limpo o terreno em um dia. E o cara que vem atrás, se ele tiver que limpar isso, ele vai levar 7 dias para limpar. Então, me conhecendo hoje, eu olho para algumas coisas importantes. Eu busco me cercar de pessoas que me complementem. Então, eu preciso, por ser rápido demais, tomo decisão rápido. Quem toma uma decisão rápida, adivinha? Não analisa todos os cenários. Então, tem decisão que eu tenho que fazer, estou pensando nisso, entrego na mão de outra pessoa e falo assim, analisa para mim, porque se eu for usar o meu perfil, eu já tinha comprado. Então, eu preciso me cercar de pessoas que sejam diferentes de mim e que me complementem na tomada de decisão. Então, esse é o principal ponto estratégico de qualquer empresário que quer crescer. Você vai precisar entender como é o teu jeitão de tomar decisão. Se você toma uma decisão muito na emoção, você toma uma decisão muito... Porque se eu fosse o contrário, uma pessoa mais analista, menos de execução e mais de análise,
Cara, certamente uma pessoa de análise não abre um negócio que quebra. Não quebra, esse cara não quebra. Só que ele vai levar 10 anos mais para ter uma empresa grande, se tiver. Porque ele vai sempre pensar assim, eu só vou contratar uma pessoa quando eu tiver, eu já ouvi isso de empresários, quando eu tiver 1 ano de salário guardado dessa pessoa, eu contrato, porque vai que eu não dou conta de contratar. Então ele vai ficar um período guardando dinheiro para ele poder contratar uma pessoa e aí essa pessoa, poder pagar essa pessoa durante 1 ano. Cara, só que o mercado não privilegia só isso, ele privilegia a execução. Né? E eu vou dar um exemplo aqui a gente está gravando aqui em São José dos Pinhais, vou dar um exemplo aqui. A minha mãe tem vontade de ter um estacionamento. Ela já aposentou e tal, de vez em quando ela me buzina. Mas vamos abrir um estacionamento junto? Vamos abrir um estacionamento junto. E aí, bem na rua da prefeitura aqui, apareceu um terreno vazio. E aí, toda vez que eu passava lá, eu falava, caramba, aqui dá um estacionamento, né? Aqui dá um estacionamento. Mas na minha cabeça, como que ia ser estacionamento? Ia ter uma guarita moderna, ia ter uma cancela daquelas de LED, igual tem alguns shoppings da cidade, assim, que fica verde. Ia ser de asfalto. E aí, quando eu olhava para aquele terreno, eu falava, cara, esse terreno aqui, eu preciso de mais dinheiro para poder abrir um estacionamento. Preciso de mais dinheiro para abrir um estacionamento. 2 anos se passaram, que eu passava ali e falava, aqui dá um estacionamento. Aqui dá um estacionamento. Aí um dia eu passei lá e vi o que tinha lá. Estacionamento. Um estacionamento. Mequetrefe, no sem bruto vergonha, no brutão. Eu fui lá, cheio de poça de barro. E aí o cara comprou uma guarita daquelas empresas de segurança do passado, que pegou muito sol e marcou a logomarca. E aí como ele tirou o adesivo que ele comprou usada, dava para ver a logomarca da empresa que era dona da guarita antes. Eu fui lá e saí de lá para assim, nossa, que sem vergonha estacionamento. Mas ó, a dor era de cotovelo, né? Porque ele fez uma coisa que eu não fiz. Ele fez. E é o meu perfil fazer, mas nesse assunto eu quis ser diferente do meu perfil. Eu não, vou esperar, vou ter que ter mais dinheiro, enfim. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar bem com isso. Mesmo eu me conhecendo, eu não abri o estacionamento, eu podia ter aberto o estacionamento. E aí eu começo a passar lá, e até hoje o estacionamento existe, hoje eu passo lá, hoje já tem, adivinha o que tem lá? Tem a guarita bonita, tem o asfalto, não tem mais a poça, tem um sistema, você sai de lá com o cupomzinho. O cara não começou assim, mas ele começou. Então, quando a gente se conhece, a gente tem o poder de entender, cara, aqui eu preciso ser eu, ou aqui eu não posso ser eu, porque se eu for eu aqui vai dar ruim, vai dar merda isso aqui. Então, entender de pessoas é o passo mais importante para empreender hoje, para você não surtar com as pessoas, porque as pessoas, eu sempre brinco assim, né? Você vai lá, faz um monte de desenvolvimento humano, estuda coaching, faz um monte de curso de inteligência emocional, então é legal, aí você tá legal, mas daí você contrata uma pessoa que não teve a mesma oportunidade que você. Então você vai ter que lidar com pessoas que vão surtar. Antes era eu que surtava na empresa. Hoje eu lido com pessoas que surtam. Mas hoje eu estou um pouco mais preparado para lidar com essa pessoa e ajudá-la. Porque no passado eu surtava, a pessoa surtava, eu mandava a pessoa embora e ninguém parava comigo. Eu tinha alta rotatividade. As pessoas que trabalhavam comigo eram infelizes trabalhando comigo. Uma vez eu chamei uma menina para perguntar assim, queria que você me desse uma opinião da minha liderança. Ela falou assim, tua liderança é ridícula. Nossa. Na lata. Na lata, sim? Não, tem vezes que você é ridículo aqui na empresa. Caraca. E eu era realmente. Na época, no dia eu não entendi. Eu falei, olha que sem vergonha essa menina. Vou mandar ela embora. Eu não mandei ela embora, mas eu fiquei com muita vontade. Porque eu não estava pronto para ouvir aquilo. Então, quanto mais você investe no seu autodesenvolvimento, 2 certezas você vai ter. Primeiro, que você começou tarde. E segundo, que nunca tem fim. Então, essa é a premissa de qualquer... E aí o resto, cara. Porque se eu não entendo de mim mesmo, quando eu encontro um desafio que eu não sei, a natureza nossa é falar assim, eu não vou pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda vai parecer que eu sou fraco. Não, cara, você precisa pedir ajuda, mas eu, por meu ego, eu passei anos sem pedir ajuda. Se eu tivesse pedido ajuda no primeiro ano que as minhas contas não fecharam, em vez de pedir ajuda no banco, tivesse pedido ajuda para um empresário que já tinha mais experiência do que eu, cara, eu teria tido uma jornada muito mais tranquila, muito mais feliz. Mas pedir ajuda, muitas vezes, é mexer no ego. E aí eu não peço ajuda, e aí eu também deixo de crescer. E o que é isso? Autoconhecimento, conhecimento humano, entendendo de pessoas. Então, olhar para isso é um dos pontos principais. Um empresário que não lida bem consigo mesmo, que não olha para suas deficiências, para suas habilidades, ele vai sacrificar alguma outra área da vida certamente, vai sacrificar ele mesmo, vai sacrificar o futuro. Então, esse é um ponto importante do desenvolvimento humano, que para mim fez uma grande diferença. Quando eu conheci essa escola de negócios, que aí o treinamento deles era dividido em 2 partes. A primeira parte era vamos olhar para você, você precisa entender de você. Você precisa olhar para a sua história e realmente conseguir reconhecer aonde que você deu muito certo, onde que você não deu certo, o que você é bom, naquilo que você não é bom. A partir desse cenário mapeado, agora a gente está pronto para falar de outras áreas empresariais, porque senão, se eu
não tenho uma boa autoestima, não adianta fazer curso de venda, eu não vou vender. Uhum. Porque a minha autoestima é tão baixa que faz com que eu tenha vergonha de bater na porta. Vergonha de ligar. Porque eu tenho vergonha de me apresentar. Então eu preciso primeiro regular o que falta em mim para depois eu querer escalar em vendas. Porque senão, se depender de mim, não vai para frente, né? E é muito fácil você colocar a culpa nos outros, né? Porque, a parte é mais fácil, né? Porque você, nossa, ninguém tá comprando, essas pessoas não sei o quê, ou meu funcionário é assim, assado, mas esse olhar para si, acho que é o mais difícil. E o que você comentou da questão do ego, né? Tem um exercício de humildade. Eu, como trabalho com a parte financeira também, eu entendo que é muito disso. As pessoas esperam, tentam resolver por si só, esperam o negócio estourar para muitas vezes buscar uma ajuda que, se ela buscasse, ela teria um custo muito mais baixo, Sim. resolveria muito menos estresse. Mas realmente é difícil e eu entendo isso, né? E nem todo mundo também tem essa oportunidade de ter esse olhar. Mas agora você falando, cara, faz muito sentido as pessoas se conhecerem mais. E até me identifico em vários pontos que você comentou ali em relação a conservadorismo, questão de negócio. Eu sou muito dessa linha. Uhum. Eu não tenho um perfil empreendedor e vamos pra cima e investe e tal. Pra mim é sempre muito pé no chão. Eu acho que sempre foi assim, independentemente de hoje trabalhar com finanças. Mas, cara, é muito não, vamos com calma aqui, aos pouquinhos a gente vai, e aí já tá me dando várias ideias aqui também, inclusive. E que bom, cara, porque isso te trouxe até aqui. Não Exato. tem certo e errado, não tem o melhor perfil, o cara que é mais arrojado, não tem. Mas quando você se conhece, você consegue se controlar. Para que, no meu caso, cara, certo, eu tenho muitos amigos parecidos comigo que perderam dinheiro com criptomoeda, por exemplo. Porque algum pareceu um louco na frente deles e eu assim, não, cara, entrou em pirâmide. Uhum. Não, aqui, ó, tá caindo na minha conta um dinheiro aqui, ó. Sim, tá caindo na sua conta um dinheiro. Então eu vou entrar. Não, meu Deus, fulano disse que tá lá, eu vou entrar. Vendeu o carro, a casa. Vendeu o carro. Eu entrei uma vez num processo desse, sorte que eu saí cedo. Mas teve amigos que entraram depois de mim que perderam muito dinheiro. Não foi aquele Telex Free da vida lá. Não foi esse aí, né? Porque teve uma época, que a gente... Nossa, outro parênteses completo. Da época que a gente se conheceu correndo, né, na internet e tal. Era automobilismo virtual, que tem até hoje tá bem forte, inclusive. Nada a ver o assunto, mas eu lembro que nessa época tinha pessoas que ficavam... E eu lembro que eu participei de uma reunião e eu falei, cara, não faz sentido isso, não tem de onde surgir, não. E a pessoa ficou brava comigo. Aí isso te salvou, cara. Você podia ter perdido dinheiro. Eu certamente entraria. Do meu jeitão, conhecendo pouco e vendo que era o resultado de curto prazo... não. Talvez não apareceu a oportunidade desse jeito pra você, senão você teria entrado. Não teria entrado. Mas hoje eu entendo isso. Quando eu vejo uma oportunidade, eu fico... Peraí. Aqui eu posso ser eu ou talvez eu devo ser um anti-eu, né? Estudar um pouco mais, perguntar, porque... E aí, hoje eu vou me blindando, né? Às vezes tem coisa que eu vou comprar, cara, vou perguntar pra alguém que já tem. Eu tô há muito tempo estudando um patinete elétrico. Quero comprar um patinete elétrico pra mim. Cara, o Rodrigo, de 10 anos atrás, já estaria no 3º patinete elétrico. Certamente. Faz um ano que eu tô com essa vontade e aprendi a lidar comigo para não ter pressa. Não é uma coisa de primeira necessidade. Não é uma coisa que eu preciso comprar hoje. Até porque tem muita coisa de todos os preços, de todas as qualidades. Eu tô estudando. Meu melhor amigo comprou um agora, deu uma experimentada. Falei, acho que já entendi qual que eu vou comprar. Mas, cara, o Rodrigo de 10 anos atrás já teria comprado um ruim, teria estragado, teria comprado um segundo, teria gastado uma grana com isso. Mas o Rodrigo de hoje, ele se entende um pouco mais. E sobre esse assunto, ele consegue se conter, né? Então, é justamente esse autoconhecimento traz pra gente essa possibilidade de tomar decisões mais assertivas, não só com o coração, porque é onde a gente realmente decide. Toda decisão é tomada no emocional. Mas aqui eu posso me permitir. E é o Rafael entender, cara, eu sou um pouco mais conservador. Uhum. Aonde que eu posso, como que eu me preparo para que eu possa ousar um dia, e mesmo que eu ouse e dê errado, eu não me quebre, ou mesmo que eu ouse e dê errado, eu não me arrependa. Porque quando que eu vou conseguir ser mais ousado? Quando eu tiver experiências de ousadia que me trazem aprendizados positivos. É assim que a nossa mente trabalha. Então, quando que eu aprendi a me conter? Quando eu fui muito louco e perdi muito dinheiro. Aí a minha mente, eu aprendi na dor de ter perdido, cara, eu preciso me conter um pouquinho mais. Ou então, quando eu me contive, demorei para tomar uma decisão. Quando eu tomei, a decisão foi muito assertiva, aí me traz assim, cara, valeu a pena esperar. Uhum. Agora eu aprendi que vale a pena esperar, porque a gente precisa viver essas experiências, né? Então, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, eu tenho medo de falar em público. Como é que eu faço para perder o medo de falar em público? Eu vou dizer, fala em público. Como é que eu faço para perder o medo de arriscar? Arrisque. Né? E aí, cara, eu vou escolher, e até nisso, né? Eu vou escolher aonde eu vou me arriscar. Exato. Mas eu vou dar um data. A data é, sei lá, em 3 dias eu vou me arriscar em alguma coisa. Em 3 meses eu vou dar uma data e eu vou cumprir essa data.
E aí, se eu não der tempo de eu fazer as melhores análises até essa data, dane-se, eu vou porque eu tomei a decisão de usar. Então, eu vou precisar usar para que eu entenda que eu posso usar de vez em quando, que vai dar certo também. Eu tenho um tino que eu posso, assim como para mim, eu posso não tomar uma decisão rápida. Então, esse autoconhecimento para negócio é fundamental. Porque se eu não me conheço, eu entro em negócios errados. Eu tenho um mentorado agora, que está passando por vários desafios financeiros, e aí me ligou e se diz, vou abrir mais uma loja. Eu fiquei, mas de onde que ele vai tirar dinheiro para essa loja? Porque o jeito dele tomar decisão é assim, e pior, sempre funciona no final. Ele sempre dá um jeito. Ele entra sem ter dinheiro no negócio, daí ele vai lá e faz um rolo, daí, como ele tá com a água na bunda, né? Tá com a água no bumbum, aí ele vai atrás e, cara, ele arruma o dinheiro, e aí, 30 anos fazendo dessa forma, a mente dele aprendeu que funciona, que no final dá tudo certo, mas, cara, o dia que der errado, vai casa, carro, patrimônio, casamento, o amor dos filhos, a admiração das pessoas que você gosta. Cara, vai tudo. Então, por que não olhar para isso antes, para entender o seu modo de tomar decisão, para que você possa tomar decisões mais assertivas e não falhar de uma maneira que te quebre, né? O mundo startup tem muito essa frase que é erre, mas erre rápido, de uma maneira que te custe barato, para que você não morra com esse erro. Então é melhor eu errar de pouquinho, barato, e aprendendo com isso do que fazer uma grande ideia, investir uma grande quantidade de dinheiro e depois descobrir que teve alguma coisa que eu não via e isso me quebra para sempre. Perfeito. Eu quero puxar um pouco da parte pessoal, tanto de você conciliar as questões de trabalho, como é que você procura lidar. Eu sei que teve aquele desafio lá de trás que você comentou, saí de casa às 6 da manhã, trabalhava infinitamente e tal. Como que você entendeu também que essa parte do desenvolvimento te ajudou nesse sentido, assim, teve esse olhar para, cara, tem a família é importante, a sua saúde é importante, apesar do seu negócio ter muita importância também. Então, aonde que começou a cair ficha e você entendeu que agora eu tenho uma vida estruturada, as coisas estão bem em todos os sentidos? Pois eu não consigo dizer para você quando foi essa tomada de vergonha na cara, assim, exatamente. Eu não consigo lembrar, assim, foi isso que fez a tomada na cara. Mas as dores que eu vivi me trouxeram algumas clarezas para que eu pudesse avançar em algumas áreas, né? Uma delas é a área da saúde. Eu era um cara muito sedentário, 30 quilos acima do peso, e aí eu consegui fazer isso olhando muito para uma projeção de futuro, assim. Do jeito que eu tô hoje, quantos anos eu duro? Cara, do jeito que eu tava levando a minha vida naquela época, no sobrepeso que eu tinha, comendo mal, tomando 4 litros de Coca-Cola todos os dias e tal. Cara, onde que eu chego? Cara, eu não passo dos 65, 70 anos. Com sorte, né? E aí o dia que eu tive a perda de memória, eu falei, cara, se eu não desacelerar, aquele dia eu tive muito medo, cara, dentro de mim, de ser um cara que vai parar no hospício. Porque foi uma coisa tão surreal, aquele sentimento de caramba, eu esqueci, eu já fiz e não lembrava. Cara, imagina se eu esqueço as pessoas. Na minha cabeça começou, imagina se eu esqueço dos meus filhos, imagina se eu esqueço do meu nome. Imagine, cara, e aí, cara, foi uma dor, um chacoalhão emocional tão grande que naquele dia eu comecei a andar de bike. A gente tem um amigo em comum que anda de bike, comecei a andar de bike com esse nosso amigo. Cara, eu preciso cuidar de mim. E aí foi quando eu comecei a experimentar coisas gostosas. Olha, que legal. Eu comecei a descobrir que quanto mais exercício físico eu fazia, mais produtivo eu ficava na empresa. E eu achava que era o contrário, né? Que eu ia perder aquele tempo de produtividade. Cara, eu descobri que é o contrário. Eu comecei a sair para correr no final do dia com a cabeça cheia de problema e sair da corrida com as soluções na cabeça, assim, porque meu corpo em movimento, a minha mente endorfinada e eu super criativo, vendo coisas. Nossa, que ideia maravilhosa. Às vezes, até hoje acontece, tô correndo e eu pego o celular e gravo um áudio para não esquecer um negócio, porque, cara, eu tenho uma ideia muito maravilhosa. Hoje eu tô no mercado de treinamentos, então dou muita palestra, aula. Às vezes eu tô correndo e criando palestra na minha cabeça, aula. Nossa, deixa eu escrever isso aqui, gravar. Então eu comecei a experimentar coisas que me trouxeram qualidade de vida e eu comecei a ver que era possível viver uma vida diferente. Mas eu não consigo dizer assim, exatamente um ponto único. Assim, acho que foram vários acontecimentos para isso. E aí acho que várias dores, né? A dor de ter perdido um casamento, de ter deixado de fazer a minha parte ali, a dor de ter visto muitas vezes que meus filhos não queriam estar comigo, porque eles já não estavam comigo. Então o dia que eu estava em casa, às vezes era só mais um dia. Então acho que essas dores foram me dando um pouco mais de consciência de que a empresa crescendo, a empresa com muita grana, ela é muito legal, cara. Dá oportunidade de acesso para a família, mas não é o todo. Né? Teve uma estatística, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, você não tem mais do que 12 férias com seus filhos.
E eu fui fazer a conta, cara, é verdade, cara. Porque meus filhos, talvez com 12, 13 anos, eles não queiram mais viajar de férias juntos, já vão, não querem ir para esse lugar. E aí talvez ali com 15, 16, começa um namoro e tal, começa a querer viajar com os amigos, e aí as férias já não são mais todas comigo. Cara, então por que não viver isso de uma maneira mais poderosa, né? Mas o grande passo para isso foi pedir ajuda. Sozinho não é possível, cara. Porque se fosse, eu já teria feito. Sim. Né? E essa questão empresarial da parte que hoje você mentora, né, outros empresários e tal, qual que é o momento que você entende que seria o ideal para a pessoa entrar? Porque tem vários estágios, né? Tem o cara que está abrindo uma barraquinha de cachorro-quente, que está vislumbrando talvez algumas coisas maiores, e tem o cara que já está estruturado, já tem processo. Existe um período específico para o cara começar essa jornada? Para o cara entrar. Legal, vamos entender. Acho que tem duas coisas que são muito importantes no empresariar, e acho que não só empresariar em qualquer área da vida. É o desenvolvimento, você tem que estudar sempre, tem que estar estudando. E o segundo ponto é o ser mentorado por alguém que já fez. Tem uma técnica que eu aprendi, que eu uso muito hoje, que é a técnica de modelagem. Então, eu usei isso quando eu comecei a dar palestras, né? Eu queria muito dar treinamentos, então eu precisava modelar alguém. O que é modelar alguém? É pegar alguém que já faz isso muito bem e eu colar nessa pessoa. Então eu passei meses assistindo vídeos da pessoa que eu modelei, fiz vários treinamentos com essa pessoa, passei dias e horas com essa pessoa, olhando e entendendo como ela faz, porque essa pessoa estudou 15 anos para fazer isso e eu estou começando agora. E aí foi interessante porque eu comecei a praticar algumas coisas que eu não sabia o porquê que era assim, mas eu só comecei a praticar e eu tive muito resultado. E depois eu fui entendendo a teoria da por que eu tenho que fazer assim. Porque tem se eu falo esse tipo de coisa, as pessoas se conectam comigo e aprendem mais rápido. Eu fui entender de coaching, de PNL depois que eu fui estudar isso, mas eu comecei a praticar antes. Então a mentoria ela é muito legal para esse cenário de você modelar alguém, né? E uma coisa interessante que eu sempre digo tem uma pessoa que está fazendo mais resultados que você, que talvez já trilhou a jornada que você trilhou. Eu vou dizer para você que uma pessoa próspera, ela jamais se nega em mentorar alguém. Agora, se a pessoa ela não é próspera ainda, ela pode ser rica, ela pode estar andando de Porsche, mas ela, às vezes ela não encontrou o que é prosperidade, ela só encontrou o que é dinheiro. Uma pessoa que encontrou o que é prosperidade, ela não se nega em tomar um café com você, ela não se nega em te ajudar com os seus desafios. Talvez ela não tenha muito tempo, ela não vai te dar um dia inteiro. Mas fala assim, cara, se me dá 15 minutos para poder bater um papo contigo, uma pessoa que ela está vivendo uma fase da vida muito transcendente, assim, ela não nega isso. E aí eu comecei a descobrir isso. Então hoje eu tenho algumas pessoas que eu ligo, cara, se eu tenho desafios empresariais, emocionais, pessoais, eu ligo e elas me atendem, cara. E elas não me cobram nada. E eu vejo que hoje eu sou essa pessoa para algumas pessoas. Às vezes as pessoas me ligam. Ontem teve um cara que me mandou mensagem e falou, eu queria 30 minutos com você essa semana. Eu falei, cara, para os próximos dias eu não tenho 30 minutos, mas quer me mandar um WhatsApp? Eu vou te atender. Eu tô com um desafio assim na minha empresa e tal. Cara, gravei um áudio de 4 minutos e ele me respondeu, putz, cara, acalmou meu coração aqui, gratidão. Eu falei, cara, foi um prazer, a hora que você quiser me manda mensagem aí. Então, cara, não nega-se, né? Então, como que eu olho para isso hoje, né? Não tem tamanho de empresa, não tem tamanho de pessoa. Para você aprender com alguém, basta você pedir para ele, posso aprender com você? E se essa pessoa estiver num momento já próspero da vida, ela vai contribuir contigo. Eu fui convidado para dar aula numa escola, para dar uma palestra numa escola ano passado, e tinha um menino que anotava muito. Eu vi que ele tava com o caderno, tudo que eu falava ele anotava e tal. Eu observei bastante ele. Aí quando eu cheguei à tarde na empresa, eu abri o WhatsApp e tinha uma mensagem dele. Cara, eu queria muito visitar a sua empresa, posso te visitar? Falei, vem aí, ele foi lá, passou meia hora comigo, fez um monte de perguntas, me entrevistou e tal. Eu fiquei muito feliz porque esses dias eu fui levar meus filhos à escola e alguém gritou meu nome na rua, eu olhei, era o cara, ele tava de terno, cara. Caraca. Ele deve ter uns 18 anos agora, ele tinha uns 16, de terno, com uma caixinha de isopor, tava vendendo ali algum doce, se era um brigadeiro e tal. Cara, tô empreendendo. Minha mãe tá fazendo, eu tô vendendo e tal. E eu fiquei, cara, que massa, cara, olha que legal. O menino teve uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, cara. Me chama no Instagram e falou, eu quero aprender com você, eu vou te responder. E pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou te responder. Então, não tem tempo para isso. Né? Então, acho que nós estamos numa fase muito legal da vida, cara. Não tem nada que você não consiga aprender com 24 horas de internet. Sim. Não tem. Quero aprender a falar inglês melhor para uma reunião. Cara, se você passar 24 horas estudando, 1 hora por dia, durante 24 dias, você vai sair falando melhor inglês. Não tem como não, cara. Você não vai precisar pagar nada para isso. Então, se desenvolver como empresário não tem time. Né? Agora, é evidente, vai ter
você vai poder aprender com várias pessoas aí no mercado que vai ter um preço desse ingresso, né? Vai ter um preço esse ticket. Aí você vai ter que entender qual é o teu momento de fazer esse investimento, quando você está apto para fazer esse investimento. Eu tive uma experiência agora recente de ter feito um treinamento com a minha esposa e a gente resolveu comprar o ticket mais caro. Tinha assim aquele lugar mais atrás, o mais do meio, e aí a gente ficou entre pegar o bem da frente e, cara, acabamos que a gente pegou o do meio, mas a gente foi parar no da frente depois. Cara, o meu nível de aprendizado, sentando na frente, as pessoas que sentam lá me ensinaram muito e a gente brincou assim, compensa fazer um evento só, um curso por ano, mas poder sentar aonde a galera está investindo do que fazer 3, 4 e sentar lá atrás. Até porque quando você tem esse investimento maior, você naturalmente valoriza, aproveita mais, né, cara? E aí já que a gente sentou, vamos sentar na primeira fileira, a gente combinou, vamos chegar mais cedo, vamos sentar na primeira fileira. Cara, sentei na primeira fileira, tive umas oportunidades maravilhosas. De ter conhecido gente que estava sentada na primeira fileira pagando caro o ingresso e gente que eu aprendi demais, assim, sabe? Então, olhar para isso sempre tem uma oportunidade de aprendizado, só que aí se você ficar só preso na sua empresa, chegar por primeiro e sair, você não vai numa noite de networking, você não tem tempo de tomar um café com outras pessoas, você não vai avançar, você vai precisar olhar para isso, senão você vai avançar a um preço muito caro. Então, comece o quanto antes. Eu quero abrir uma empresa. Então, comece a frequentar ambientes empresariais. Cara, em Curitiba, eu já perdi as contas de quantos grupos de networking de empresários tem. Tem muito. Tem gente que se reúne 6h30 da manhã para tomar café e falar de negócio. Tem que se reúne todo sábado. Tem uns caras que se reúnem todo domingo. Tem gente que se reúne toda noite. Cara, entre na internet e procure grupos de networking de empresários na sua cidade. Comece por ali. Visite, frequente ambientes de empresários. Porque quem está ali e está fazendo dinheiro não se incomoda de te ensinar. Não se incomoda. Então não tem tempo. Mas com a gente tem uma jornada, né? Você perguntou especificamente com a gente. Hoje eu sou head trainer e sou sócio na Potencial Pleno. É uma escola de empresários. Então a gente tem... O nosso principal treinamento se chama Potencializa a Faculdade do Dono. E lá, em um ano, nós profissionalizamos você para você ser um empresário profissional. O que é um empresário profissional? Eu fui aluno desse treinamento. Foi durante esse 1 ano de curso que eu perdi meus 30 quilos. Que eu realmente saí do tático para ir para o estratégico. Esse treinamento foi um treinamento que me trouxe muito resultado para a vida pessoal, principalmente. Eu saí desse treinamento com tempo de sobra para correr uma maratona, começar a treinar para ser corredor, correr uma maratona, que é um negócio que exige muito tempo. Agora comecei a olhar para um triatlon, talvez, um próximo nível, mas é porque lá eu consegui ganhar tempo saindo da operação da minha empresa, porque eu aprendi com gente que viveu essa jornada. Você tem na mesa com gente que tinha 2, 3 empresas e não precisava ir para a empresa, estruturou um modelo de gestão que permitia. Aprendi com eles. Então, como que eu aprendi? Com gente que já tinha feito essa jornada. E hoje eu tenho a oportunidade de treinar outros empresários que também querem viver essa jornada dentro do Potencialize, né? Então, a gente sempre diz assim, a qualquer momento é o momento. Ele tem um investimento, é um treinamento de alto investimento, é um treinamento de muita energia, você tem que se dedicar bastante, porque senão não vem o resultado. Não é um atalho, não é um caminho de atalho, não é um caminho simples, é um caminho que... Ele é simples, mas ele exige dedicação e energia. Você vai ter que dedicar tempo para isso. Você vai precisar querer muito, senão em algum momento eu vou dizer para você, pede para sair, e você vai sair porque você não quer, então você vai precisar querer muito, né? Mas para nós, com a gente lá na Potencial Pleno, é ideal que você tenha já uma empresa rodando, você já tenha na faixa de pelo menos 7 a 10 colaboradores ou mais. A gente já entende que você consegue passar 2 dias inteiros do seu mês de sala de aula com a gente, que a tua empresa não vai parar, porque está só você, aí vai ser um pouco desafiador. Você vai ter que ficar 2 dias em sala de aula com a gente por mês, então você vai ter seus desafios para poder aplicar e tudo mais. Então, o ideal é que seja uma empresa que tenha pelo menos na faixa de 7 a 10 colaboradores já, um empresário que já cresceu, com todos os recursos que ele tinha, ele já alcançou o seu máximo. E ele vem batendo num teto de vidro que faz com que ele não exploda a empresa dele para um próximo nível. É um bom momento para ser nosso mentorado lá, porque a gente vai olhar para essas 5 meses olhando para as áreas da sua vida, o que te impede. Eu descobri, por exemplo, que o que me impedia de ter dinheiro era uma questão muito de educação familiar. A maneira como a minha família tomava decisões financeiras, que era o mesmo jeito que eu aprendi, que eu usava, jamais me impediria ganhar o que eu ganhava hoje, porque ia sempre faltar dinheiro. Não importa quanto ganhasse, ia sempre faltar. Porque era do tipo, pega uma parcelinha agora maior já que você está ganhando mais. É a típica classe média brasileira, que ganha mais e destrói. É o meu modelo, até hoje é o meu modelo de decisão financeira. Mas hoje eu sei disso, então eu consigo trabalhar de maneira mais estratégica com isso, né? De vez em quando acontece uns altos e baixos, a gente olha e olha aqui, estamos agindo do mesmo jeito. Não, já sabemos como que a gente tem que fazer. Mas você tem consciência, né? Você tem um entendimento que normalmente quando você está num problema financeiro, especialmente, você nem sabe. Sim. Tá acontecendo e isso acontece com todo mundo. As pessoas imaginam isso, né?
É legal. Porque daí você conversa com pessoas e fala assim, não, mas a vida é assim mesmo. Não, tá difícil. Tá difícil mesmo. Cara, não tá difícil. Talvez você esteja numa bolha de pessoas que estão vivendo uma vida difícil. Eu procurei sair dessa bolha. Deixa eu viver na vida de gente que tá muito bem pra eu entender como que eles fazem, porque eu quero viver nessa jornada. E naturalmente você se cerca dessas pessoas que estão ferradas igual você pra você se sentir bem, né? Sim. Então é uma coisa bizarra, porque ao invés de você tentar sair, furar essa bolha e ficar ali, pô, quero aprender com quem realmente tá numa vida diferente que a vida que eu quero. Não, eu fico aqui pra eu ficar confortável, porque eu sei que eu tô ferrado, mas o Joãozinho também tá ferrado aqui, então. Sim. A gente recebe muito convite pra estar em muitos lugares, assim, né? E a minha sócia, ela tem uma regra. Se eu for num lugar que tenha mais de 30% de pessoas que me conhecem, eu já não vou. Olha só. Eu acho legal essa ideia dela, porque, de fato, a tua tendência é ficar indo sempre nos mesmos grupos, conhecendo sempre as mesmas pessoas. Você faz amizade, você quer estar sempre com as mesmas pessoas, mas isso não vai te levar para o próximo nível. Vai, no máximo, te fazer manter onde você está. Se você tiver sorte de uma pessoa desse teu círculo romper essa barreira, romper esse teto, e aí ele venha para ti, volte para te ensinar, ótimo. Mas se você não tiver essa sorte, eu não tive essa sorte. O meu grupo de amigos, a gente até falava aqui de amigos do passado, né? Cara, meu grupo de amigos que eu vivi ali dos meus 17 até os meus 30 anos, cara, eles estão na mesma até hoje. Eu precisei ir pra fora, buscar outras amizades, são pessoas que eu gosto, cara, que eu amo de paixão, mas eu deixei de frequentar a casa deles, eles deixaram de frequentar a minha casa. A gente se conhece, se eu ver na rua, cara, eu vou parar tudo pra ir, abraçar essa pessoa, perguntar como é que tá. Eu torço pela vida dela, a gente se segue no Instagram, mas eu parei de frequentar aquele ambiente, porque eu percebi que eles não estavam afim de ir na velocidade que eu estava afim. Então eu precisei buscar outras mesas de pessoas que estavam acedendo muito mais do que eu, para que eu pudesse ter vontade de romper essa bolha, porque senão ali eu já era o maioral, era uma mesa que só eu ensinava, né? Uhum. Então eu ainda vejo até hoje, cara, eu vivi uma fase de ter amizades com gente que gostava de rebaixar carro, botar roda no carro e tal. Cara, eu realmente larguei essa fase, porque não ia me levar para o meu próximo nível. E às vezes eu olho para meus amigos, eles ainda estão nessa fase, cara. Com seus 38, 40 anos, ainda lidando com a mesma coisa, porque tem ficado durante a vida inteira no mesmo nicho, né? No mesmo grupo, na mesma nuvem, na mesma bolha. E aí se você não sai, você não rompe essa bolha, porque a tua mente nem conhece outras realidades, ou conhece realidades muito distantes. Você precisa ver de perto pessoas fazendo diferente para que você possa dar o teu próximo nível empresarial. Massa. E, cara, pra gente já se encaminhando pro final aqui, o que você enxerga daqui? Não sei se você pensa nisso, daqui 5, 10 anos, o que você imagina? Tanto empresarialmente falando, quanto vida pessoal, assim, como que é o teu relacionamento com essa parte? Tem gente que vai no dia a dia, né? Tem gente que já gosta de olhar pra frente. Não, eu tenho um planejamento para 5 anos bem poderoso, que é viver 100% da mentoria e do desenvolvimento humano, né? Que é uma área que eu me apaixonei. E a gente até falava sobre isso aqui no bastidor, né? E sabe que tem uma estatística, o primeiro cara que deu essa frase, essa estatística foi o CEO da Cisco, o João. E uma vez ele fez uma palestra e ele falou assim, 85% das pessoas que estão hoje estudando no réu primário, que no caso que seria o ensino fundamental no Brasil, vão trabalhar em profissões que ainda não existem e que eles nem vão se formar para essa profissão. Eu fiquei, caramba, né? E eu fui começar a olhar. E, cara, de fato, existe um rompimento dos 30 aos 35 anos que acontece com a maioria das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas que acima de 35 anos não trabalham nas suas áreas de formação. O cara, ele... Tirando a brincadeira que o pessoal faz, o cara era alguma coisa, agora virou Uber, né? Nada contra os Ubers, mas tem muita gente que enfrentou desafios nas suas áreas por ser Uber, mas, cara, eu sou formado em TI. Eu também. Mas eu fui buscar a minha paixão, cara, e descobri minha paixão no desenvolvimento humano, no treinamento, na mentoria, na palestra. E aí eu venho fazendo uma transição desde 2019, faz 6 anos, aprendendo, estudando, me experimentando nessa outra área. E ainda tenho agência de marketing, tudo, mas a minha ideia de futuro é daqui 5 anos estar vivendo 100% daquilo que faz o meu coração pulsar, que é lidar com gente, desenvolvimento humano, treinamento, poder compartilhar conhecimento, conteúdo, como a gente faz aqui. Então, esse é o meu... E aí eu não me já me cobrei. Cara, mas eu fiz 5 anos de faculdade. Como é que agora eu vou fazer de outra coisa? Vou, porque é assim a vida. Sim. Porque nós somos muitos novos para escolher o que a gente quer. Então, a minha fase, talvez a gente tenha uma idade muito parecida, era a fase do começo da tecnologia. O ano 2000 lá, que ia estragar tudo. Eu vivi essa fase que todos os computadores iam parar de funcionar no ano 2000, porque não foram projetados... Bug do milênio, né? Bug do milênio. Então, é natural. Tem muita gente da minha idade que é do TI. Muita gente da minha idade é do TI. E assim como a gente vê agora uma galera chegando... Eu conhecendo um monte de gente agora que é piloto de drone. Porque é uma galera que viveu essa fase, nessa fase da democratização do drone, cara. Então, eu conheço muita gente na fase dos 25, 24 anos que gosta de ter um drone, gosta de vídeo, porque foi a hora que a internet chegou com vídeo e aí todo mundo podia ser um produtor de conteúdo. Você não precisava ser mais
ter uma câmera super cara para produzir um vídeo bem feito. Você precisava ter só um iPhone para isso. Então, a gente vai ver que as fases da sociedade trazem pessoas para áreas específicas, mas no fim, eu era muito jovem para decidir o que eu queria fazer com 17 anos, que eu fiz a faculdade de TI, entendeu? Era porque eu vivia aquele negócio, mas não era o que eu realmente gostava. Lembra que eu falei que eu quase fui fazer teologia, que eu queria ser pastor. Hoje eu entendo que, cara, eu me conecto com essa minha vontade lá de trás, que eu não dei atenção para ela. Hoje, quando eu posso subir num palco, treinar uma pessoa, ajudar uma pessoa que está com desafios comportamentais na sua empresa, não consegue se comportar bem diante dos seus colaboradores, não consegue se comportar bem diante do dinheiro. Então, hoje eu acabei me conectando com aquilo que lá na origem já pulsava meu coração, mas eu não tinha maturidade para peitar a decisão de não, eu vou viver do cristianismo, assim, né? Então eu vejo muita pressão com relação a isso. Uma das coisas que eu falo muito com adolescentes quando eu vou em escolas, eu sempre falo para quem me convida, né? Normalmente a diretora da escola me convida, você tem certeza que você quer que eu vá? Porque eu sei que esse cara tá vindo uma pressão da família e da escola que ele tem que escolher um curso de vestibular no final desse ano. Eu vou dizer para ele que ele não é obrigado. Tá tudo bem para você? Porque se eu vou falar assim, cara, desapega dessa necessidade. Se a tua família te obriga a fazer uma faculdade, faça, mas faça olhando que você vai aprender, vai descobrir coisas novas, mas continue buscando o caminho de descobrir quem realmente você é, quem você quer ser, o que você quer fazer, porque no fim, com seus 30, 35 anos, você vai pular fora desse negócio naturalmente, porque é assim que funciona, né? Sim. É assim que vai funcionar e é assim que funciona com quase... Eu tenho uma estatística de que 87% das pessoas hoje no Brasil trabalham com aquilo que não se formaram. Não é a primeira formação, né? Claro, tem que estudar e talvez fazer uma segunda faculdade, alguma coisa assim. Estamos nessa estatística aí. Eu tô nessa estatística, você também. Não sei, Brunão aqui que tá com a gente, você tá nessa estatística também aqui no estúdio. Mas, cara, é uma estatística de quase todo mundo. E sabe que esses 13% fica com áreas muito técnicas. Porque um cara que estuda 10 anos para ser médico, esse cara vai ter mais desafio de abandonar a medicina. Sim. Às vezes ele vai empreender na medicina, mas ele vai ter desafios de largar a medicina. Um cara que se forma numa área técnica, numa engenharia e tal, é muito desafiador para essas pessoas, porque são funções regulatórias, o cara já viveu uma jornada de já ter o seu CRM, de já ter o seu CRO, um dentista, por exemplo. É mais desafiador para esse cara abandonar isso e começar alguma outra coisa do zero, alguma outra área. Mas fora essas áreas técnicas, hoje é muito real essa estatística. Cara, massa demais. Te agradeço pra caramba pelo tempo. Nossa, eu aprendi muito de verdade, cara. Eu quero assistir depois de novo, porque tem bastante coisa aqui que eu queria anotar. Falei, não vou anotar agora pra não atrapalhar o fluxo. Que legal, foi um prazer. Mas muito legal. Tem alguma dica final que você queira dar para empreendedores aí, cara? Fica à vontade. Se quiser falar para a câmera alguma mensagem, alguma coisa, fica à vontade. Você vai abrir o seu Instagram, vai me seguir. Essa é a dica que eu tenho para você. Isso é importante. Porque a gente está sempre compartilhando coisas como essa, né? Rodrigo MMing, que vai aparecer aqui para vocês. Você pode seguir também a agência.red, que é a minha empresa que tem 22 anos. Lá tem bastante, lá tem até nos highlights, tem um pouco dessa história. Tem algumas fotos do passado, um pouco do que eu contei que você vai encontrar lá. E também Potencial Plano Oficial, que é a escola de negócios e de empresários que a gente tem aqui em Curitiba e também a gente tem uma unidade no interior do estado. E é onde lá você pode estar comigo, sendo meu mentorado, meu aluno, entre várias agendas que a gente tem lá. Cara, show de bola. Depois o Brunão coloca aí, a gente conversa para colocar certinho, para a gente deixar divulgado. Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu mesmo pelo tempo. E aproveito também para agradecer você que assistiu. Cara, com certeza você aprendeu alguma coisa. Não tem como não ter aprendido alguma coisa, ter extraído algum conteúdo. Então, agradeço de novo o Meng aqui por compartilhar tudo com a gente. De graça aqui, então é só aplicar. Mete ficha e a gente se vê no próximo episódio. Obrigadão. Até mais.